Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos e que as bênçãos do nosso Criador, que as bênçãos de Deus possam nos alcançar, onde quer que nos encontremos. O meu objetivo hoje é comentar sobre a afirmativa de Jesus Cristo contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 17 e 18. E o que me levou a falar sobre essa passagem foi o fato de que, estes dias, eu presenciei uma palestra, aliás, uma boa palestra, a respeito deste mesmo capítulo, por um amigo nosso, que ele defendeu a ideia de que nós, como cristãos, nós como espíritas, nós temos o dever de respeitar a lei. Se Jesus Cristo esteve entre nós e Ele mesmo deixou bem claro que Ele não veio destruir a lei, não será nós, seres humanos falíveis, que iremos desrespeitá-la. Vocês sabem, meus irmãos, que neste canal eu sempre deixo bem claro que, como espírita, como cristão, eu respeito a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento de todo e qualquer irmão, principalmente aqueles imbuídos de boa fé, de idoneidade, de boas intenções, pessoas que se deixam empenhar num trabalho sério, e que é o caso desse irmão a que me referi na palestra. Todavia, eu peço permissão para discordar desse posicionamento, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, como espírita, como cristãos. É bem verdade que muitos temas são importantes. Eu não posso desconsiderar o valor de estudar a doutrina espírita, de comentar assuntos inerentes a essa filosofia profunda, mas creio que nós devemos alargar o nosso pensamento, nós devemos meditar mais profundamente sobre essa filosofia maravilhosa, para que ela possa nos ajudar profundamente. Sei que é muito importante tratar sobre a data limite, sobre a lei da reencarnação, sobre os princípios básicos da codificação, sobre do Espiritismo. Acho muito interessante até mesmo falar, discutir, comentar a respeito da reencarnação de Allan Kardec, mas creio eu que nós devemos aprofundar cada vez mais para que a doutrina espírita não seja apenas um instrumento que nos facilita o acesso ao plano espiritual, sobretudo que nos facilite também a manter o nosso equilíbrio físico, psíquico, espiritual. A doutrina espírita nos disponibiliza inúmeros princípios, uma filosofia profunda, como eu disse, que deve também nos ajudar para viver aqui no terra-terra, para que nós possamos tirar proveito de cada experiência, para que nós possamos, acima de tudo, procurar viver de forma livre e psiquicamente saudável. Olha, meus irmãos, principalmente nesse momento que nós estamos passando por essa questão da pandemia, onde a ordenação humana, as leis humanas decretam de forma às vezes incoerente, uns decretam o lockdown, outros abrem o comércio, um outro juiz autoriza a reabertura do mercado, outro entende de forma diferente. Recurso é apresentado perante o Poder Judiciário, se chega ao tribunal e tudo aquilo que foi dito volta atrás. Enquanto isso, muitos irmãos nossos estão passando dificuldade financeira extrema, alguns até mesmo entrando num processo de insolvência ou de falência. Empresas que até então proporcionavam à população empregos, oportunidade de renda para inúmeras famílias. Eu, como espírita, como cristão, eu respeito o pensamento de todo e qualquer irmão, mas também eu quero divulgar aquilo que eu penso. Eu sei que muitos amigos meus, até mesmo espírita, alguns até mesmo já me olharam com certa estranheza, porque eu
eu não ando com máscara na via pública. A não ser, é claro, quando se aproxima alguma pessoa, algum amigo, e até mesmo quando eu tomo a disposição de aproximar de quem quer que seja, em respeito daqueles que estão ao meu lado. Não que eu acredite que a máscara proteja, mas em respeito ao meu irmão pela sua liberdade de pensamento e o seu direito de se proteger. Mas eu, como cristão, como espírita e, acima de tudo, como advogado, eu também entendo que eu deva demonstrar, através dos meus atos, a oxigenação dos meus pensamentos, o meu pensamento. Então, muitas pessoas podem me estranhar, principalmente aqueles que talvez assistam alguns vídeos que eu venho aqui divulgando nesse canal. Talvez alguns até pensem, nossa, o Ricardo não está no seu equilíbrio psíquico. Eu estou olhando o Ricardo com certa estranheza, sem falar que alguns espíritas certamente podem pensar ou até mesmo compartilhar com os outros. Talvez o Ricardo esteja num processo obsessivo. Ele não está bem. Ele não está no seu juízo perfeito. Sobretudo nesse momento de pandemia. E eu respeito aqueles que assim pensam a meu respeito. Eu quero deixar bem claro que eu não sou uma pessoa, muito embora talvez desequilibrada, mas não sou agressivo. É bem certo que talvez alguns podem me intitular como rebelde, como revoltado, mas não é bem assim. Eu sempre procurei, quem me conhece sabe que eu procuro levar a vida com bom humor. Eu tenho notado que muitos irmãos têm perdido o bom humor. Para vocês terem uma ideia, esses dias, uma moça ela foi paquerada e ela não percebeu de que ela estava sendo cortejada por um rapaz simpático. Se aproximou dela e disse, olha, você não precisa usar máscara. E nós nos encontrávamos dentro de uma farmácia. E ela perguntou por quê? Assim, com a saúde que você tem, você não sofre nenhum perigo. E ela respondeu assim de forma inocente, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ela não havia percebido de que aquele rapaz estava a cortejando, estava paquerando. Ela talvez presa, aprisionada no seu mau humor, no medo, no receio, aprisionada nesse terrorismo que se divulga na televisão. Mas eu quero narrar para vocês também uma outra passagem. Eu vinha caminhando na avenida aqui em Uberaba e eu pude testemunhar, à espera de que o semáforo abrisse, uma moça dizendo para outra. Penso eu que aquela que estava compartilhando seu pensamento fosse talvez a dona de uma empresa ou talvez a diretora. Ela disse, eu descasquei fulano. Eu descasquei Beltrano. Essa era a terminologia que ela usava. Mas ela disse, eu acabei descobrindo de quem é o responsável pelo dano na empresa, é Cicrano. Quando eu chegar na empresa, eu vou lá tirar a máscara dele na frente de todo mundo. E a moça, não sei se em tom de brincadeira ou também de forma inocente, disse, mas não se pode tirar a máscara em ambiente fechado, sobretudo quando as pessoas estão aglomeradas. O que eu tenho notado é que as pessoas têm perdido o bom humor. Mas o que eu vou narrar aqui agora não é apenas fruto do meu bom humor. Eu fui à residência de uma amiga que ela fabrica máscara e eu pedi sinceramente para ela que ela fizesse mesmo para mim uma máscara, mais uma máscara do Zorro. E ela pensou que era brincadeira, mas não. Eu tenho vontade de ter uma máscara para sair na via pública. Não para demonstrar o herói que eu sou, mas eu não posso me esconder atrás da máscara o cidadão que todos nós devemos ser. O que eu quero voltar agora, através de toda essa introdução, é comentar a respeito do que esse nosso irmão defendeu na palestra, muito boa, aliás, a respeito de que nós, os espíritas, os cristãos, não devemos desrespeitar as leis. Ora, se nós analisarmos bem, é claro, nós espíritas, nós cristãos, nós temos o dever de respeitar a lei. Aliás, Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, como eu disse, no capítulo 5, versos 17 e 18, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas a que lei Jesus Cristo se refere? Será que
nós não percebemos que se Jesus estivesse aqui entre nós, ou se nós estivéssemos naquela época reencarnado, qual o conceito de que nós teríamos a respeito daquele Nazareno do Messias? Eu penso que nós, através das suas atitudes, talvez nós o qualificaríamos de revoltado, de rebelde. Porque Jesus Cristo, de forma clara, quem estudar o Evangelho, seja de Mateus, de João, de Lucas e Marcos, irá perceber que Jesus Cristo, por várias vezes, ele desrespeitou a lei. É claro que a ordenação humana, as leis humanas, quantas e quantas vezes Jesus Cristo não só desrespeitou a lei dos judeus, dos fariseus, como os tipificou como hipócritas, os qualificou como pessoas fingidas. Ora, muitas pessoas não pensam da importância daquela pergunta dirigida por um fariseu ao mestre: a quem devo considerar o meu próximo? Ali estava sendo questionado para Jesus se os gentios deveriam ser considerados o nosso próximo. Vocês lembram daquela história, daquela mulher, da cananeia? Quantas e quantas vezes nós ainda idolatramos um Deus como se ele fosse o representante de um interesse exclusivo de um povo e de uma nação? Mas Jesus Cristo deixou bem claro, ao citar a parábola do bom samaritano, quando ele vai lá atrás e busca a figura do samaritano como se fosse aquele que fez, cumpriu, colocou em prática a lei de Deus, que prestou assistência, muito embora o sacerdote ou o levita não tenha feito. Quantas vezes Jesus Cristo ele se negou a obedecer à lei de que não se deveria trabalhar ou operar curas aos sábados. Jesus Cristo até mesmo foi questionado por muitos, e no Evangelho nós percebemos a seguinte pergunta: por que você e os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? E o que Jesus Cristo respondeu? Aquele ensinamento profundo que até hoje às vezes nós não entendemos bem. Não é o que entra pela boca é que macula o homem, mas sim o que sai dela. Quantos ensinamentos Jesus Cristo nos trouxe, através talvez até do seu silêncio, daquele ato, do seu ensinamento, daquela passagem dos vendilhões expulsos do templo. Jesus Cristo, se nós analisarmos bem, ele não abraçou essa postura do politicamente correto. Certamente hoje ele seria alvo de inúmeros processos, indenização por dano moral. Ele seria alvo de muitas críticas, certamente seria considerado, como foi à época, um louco, um destemperado. Quantas vezes Jesus Cristo descumpriu a lei, até mesmo permitindo que não somente os leprosos o tocassem, mas que ele, como Messias, como Filho de Deus, foi ao encontro de cada um deles. Quantas e quantas vezes Jesus Cristo desrespeitou a lei e nos fez refletir, nos deixou boquiaberto para que nós pudéssemos, para que nós possamos até hoje refletir nos 10 mandamentos: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus Cristo, numa passagem, nos questiona: quem é minha mãe, senão aquela ou aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus? Será que nós, como espíritas, como cristãos, será que nós nascemos mesmo para seguir cegamente as determinações do homem aqui na Terra? Será que nós não percebemos que nós estamos envolvidos numa engenharia social, onde aqueles que pretendem governar sozinho o planeta, eles estão experimentando até onde a nossa cegueira nos encaminha? Será que esta lei não está servindo como um cabresto para que eles possam perceber o tão fácil que nós somos colocados à mercê da sua vontade, daqueles que querem de forma criminosa, inescrupulosa e até mesmo satânica governar os destinos da nação? E eles não usam somente
a nossa ignorância ou a nossa indiferença, mas eles procuram usar até mesmo aquilo que se rotula como ciência. Quantas e quantas vezes hoje as pessoas estão usando as conquistas na área da ciência para infringir leis éticas, para tirar proveitos exclusivamente transitórios. Olha, meus irmãos, Jesus nos escandalizou. Se ele tivesse vindo aqui apenas para cumprir as determinações humanas, ele não teria sido crucificado. Se ele tivesse sido politicamente correto, ele não seria colocado numa cruz. Mas certamente ele não seria lembrado até hoje como ele o é. Jesus Cristo é o modelo guia, aquele que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos ter a coragem de abrir a nossa visão para levar com coragem, repito, o nosso propósito de libertar os seres humanos. Eu noto tristemente, muito embora respeite todos pela deliberação em usar a máscara, mas como é fácil tapar a boca de todos, porque é triste perceber na via pública, se não todos, a maioria esmagadora, mais de 95%, estão caminhando, sufocados, sob um calor, como aqui em Uberaba está, de acima de 35 graus, sem oxigênio, porque tem que cumprir uma determinação sem fundamento científico. Até quando? Respeito, repito, talvez é bem provável que na minha colocação algo de equivocado seja ou tenha sido externado, mas eu quero, através desse meu posicionamento, pedir para que vocês pensem, para que vocês reflitam. Porque hoje, por exemplo, nós temos notícia de que o Vaticano ele fez um acordo com o governo chinês. Ele fez um acordo com o governo comunista, porque até então o Vaticano não tinha nenhuma autoridade sobre aqueles bispos, padres na comunidade chinesa. Até quando nós vamos compartilhar e para viver tranquilos, à mercê do nosso conforto, nós vamos negociando com o crime e vamos abrindo mão da capacidade de raciocinar? Nós precisamos perceber, meus irmãos, que nós espíritas, nós precisamos ter a coragem de notar aqueles que estão de forma maldosa, tentando encaminhar de forma indevida a humanidade. Eu sei, tenho plena consciência de que Deus está no leme, mas eu também sei de que Deus também não fará por nós aquilo que nos cabe fazer. Nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra que nós estamos passando por uma transição planetária, mas para que nós possamos usar ou desfrutar da doutrina espírita para o nosso bem-estar, nós precisamos refletir de forma detida, cautelosa, sobre cada ensinamento, sobre a postura de Jesus Cristo. Porque, senão, se apenas nos aprisionarmos ao politicamente correto, ou aquilo que deve ser feito por autoridades que não enxergam além de um palmo do seu próprio nariz, nós certamente estaremos cada vez mais infelizes. A tarefa do cristianismo é preparar o caminho para que nós consigamos a verdadeira e tão almejada felicidade. E penso eu que a escravidão, que é a obediência cega, não é um caminho devido para se alcançar este objetivo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que Deus, nosso Pai, continue iluminando o nosso caminho. Que assim seja.